Reis, capítulo 19, versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Quem achou, diga amém. Lemos assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco, venha nos instruir dentro da tua vontade, venha abençoar a tua igreja, o teu povo, repreender toda obra de Satanás, derrama a tua bênção sobre o teu povo em nome de Jesus. Podemos assentar-nos. Então, nós vamos refletir um pouco nessa noite sobre o desânimo. Eu sei que, como diz o hino, nós cantamos, às vezes você se sente desanimado. E o que é desânimo? É abatimento. Aí, desânimo é a ausência do ânimo, né? Quando a pessoa está carente do ânimo, e a autoestima dela, e esse nome autoestima não é o correto, não é correto. A fulano está com falta de autoestima. Não é autoestima, é amor próprio. O correto é amor próprio. A pessoa está com amor próprio lá embaixo, né? A autoestima baixa, e a palavra desânimo, ela tem origem do latim, desânimos. Sabe o que significa em latim desânimos? Sem alma. A pessoa está desanimada, está sem alma, ele está sem força para lutar. E Elias passou por tudo isso, irmãos. Elias passou por todos esses percalços. Elias sofreu, ele ficou lá no ribeiro alimentado por corvos. Depois ele foi para Sarepta e foi alimentado por aquela viúva, e viu o filho dela morrer, e viu os vizinhos daquela mulher falecendo por causa da fome. Ele viu a miséria instalando naquele lugar, e foi ele que tinha profetizado que ia ficar 3 anos sem chover. Elias viu, passou por tudo aquilo que eu e você nunca iremos passar. Você reclama da sua vida, mas é porque você não está lendo a Bíblia. Você comeu, bebeu hoje, então você não tem nada para reclamar. Elias já havia lutado com os profetas de Baal no capítulo 18, e havia matado 400 profetas. Ele havia incentivado o povo de Israel a voltar para o seu Deus. E depois daquele sacrifício que Deus deixou fogo no céu, consumiu o fogo, consumiu o altar, consumiu o cordeiro que estava sobre o altar. E diz a Bíblia que Elias então mandou matar todos os profetas de Baal. E o povo assim o fez. Elias estava cansado por causa das suas lutas e provações. E às vezes você está cansado também de tanta luta e provação. E eu torno a repetir: você tem que fazer um exame de consciência na sua vida e se perguntar: meu Deus, o que eu estou passando é provação ou é colheita? Eu estou na prova ou estou colhendo a minha colheita? É provação ou colheita? O que é provação, pastor? Provação é quando você é fiel, quando você não errou, quando não saiu uma palavra errada da sua boca, quando você nunca amaldiçoou, quando você está sempre glorificando, orando, participando, jejuando, consagrando, está sempre apoiando a família, você está em paz com Deus e algo está errado. Aí é a aprovação do Senhor. E por que o Senhor nos prova? Porque Ele nos ama. Amém, glória a Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 em diante, fala que junto da aprovação, Deus só nos prova até quando nós podemos suportar. Quando a aprovação é muita, Deus envia o escape. Então Elias passou por todos esses percalços da vida, e ele havia passado por muitas lutas, estava cansado. O que ele fez? O que ele fez depois de abater os 400 profetas de Baal?
tinha mais profetas no partido, e não sabemos se deram cabo dele também. Mas nós vemos que Elias, depois disso, ficou sabendo que Jezabel estava atrás dele. E olha só, irmão, o homem enfrenta o capeta. O homem enfrenta 400 profetas falsos, mas ele tem medo de uma mulher. Cuidado, você que é jovem, com quem você vai casar. Você pode estar entrando, cavando a sua própria sepultura. Elias, então, ficou com medo e foi embora. E saiu e pediu para si a morte. E o texto que nós lemos, 1 Reis 19:4 diz: basta, Senhor, eu não sou pior ou melhor do que os meus pais, os nossos homens que viveram antes de nós. Não sou melhor que meus pais, pode tomar minha vida agora. Sabe o que Elias fez? Elias não foi reclamar. Elias não foi reclamar. Elias foi falar com Deus. Amém? Então, qual a primeira coisa, qual a primeira lição que a gente pode aprender aqui com Elias? Versículo 10. 1 Reis 19:10. Porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Para o profeta Elias, ele se sentiu um fracassado. Senhor, eu preguei, eu profetizei como o Senhor mandou, eu profetizei novamente como o Senhor mandou, eu profetizei a primeira vez, a chuva, os céus pararam e houve muita tragédia. Eu profetizei novamente e a chuva caiu. Você pode ler no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Quando o rei Acabe vê Elias e falou assim: olha, és tu, ó perturbador de Israel? É você que está perturbando Israel? Aí Elias fala: eu não tenho perturbado Israel, mas tu que tem perturbado por ter abandonado o Deus de nossos pais. E às vezes, irmãos, você se sente fracassado. Os filhos de Israel tinham deixado a sua aliança. O que é aliança, irmãos? Aliança é um pacto, um casamento. É uma aliança, quer dizer que você fez aliança, você tem compromissos. O povo de Israel estava comprometido com Deus mais. Irmãos, é triste quando você vê alguém que vem para a igreja sem compromisso, que não se preocupa mais com a sua fé, ele não pega na Bíblia mais, porque tem outras coisas que estão roubando seu tempo. Ele não ora como deveria mais. Então a Bíblia diz que o povo de Israel abandonaram a aliança, não tinha compromisso. Ele se sentiu fracassado. Senhor, eu preguei, Senhor, eu ensinei, Senhor, eu passei lutas e dificuldades, e parece que não adiantou nada. Tem hora que parece que não está adiantando nada, irmãos. Outra coisa, derrubar os teus altares. Sabe o que significa isso? Não tinha lugar para adoração mais, não tinha altar para adorar a Deus mais. Irmão, na sua casa tem que ter um lugar para você orar, tem que ter um lugar para você adorar o Senhor. Lá na sua casa tem que ter um local especial para você orar e falar com o Senhor. Deus sabe o momento exato de te abençoar, mas você precisa se preocupar em obedecer a voz de Deus. O povo não tinha altar mais. É triste quando a pessoa não tem altar na vida dele mais, não tem lugar para Deus, não sobrou tempo. Sabe aquele negócio, eu vou na igreja se der tempo? Se eu não estiver muito cansado. Tem muito lugar melhor que aqui para você estar hoje. Tem muito lugar para me estar melhor que aqui, mas eu decidi que eu preciso de adorar ao Senhor, eu preciso cultuar ao Senhor, eu preciso me comprometer com a minha fé e com o meu Deus, porque tem momentos, irmãos, que a gente está como nós cantamos, nós temos tudo para desanimar. Aí vem Deus e fala do lado: meu filho, eu estou do teu lado, eu vou te abençoar, eu vou te dar força. Mataram os teus profetas à espada. Sabe o que ele estava falando? Olha, Deus,
tem mensageiro, mas não. Eu sou o último. Profeta acabou tudo. Só tem falso profeta. Irmãos, é triste como uma nação. O povo agora quer aqueles profetas que profetizam bênção. Porque não querem mais a Bíblia. Olha, mas até os profetas da minha época, quando eu me converti, eram mais crentes que os profetas de hoje. Porque quando o profeta abria a boca, chamar tinha dom de profecia, a gente até tremia. Era correção. É ou não era? Agora não é não. Era correção. Não havia mais mensageiros. Você precisa ser um mensageiro do Senhor. Amém. Essa geração está carente de homens e mulheres tementes a Deus, para ser o canal de bênção para a família, que for um canal de bênção para as pessoas que estão do seu lado. Qual foi a última vez que você chamou alguém para vir para o culto? Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Qual foi a última vez que você falou bem da igreja? Pastor da Carmen sempre ensinou para mim, para a igreja de Goiás: quem fala mal da igreja vai ver a sua família longe da igreja. A igreja é santa, não tem defeito. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então para de ficar falando da igreja. Se você quer falar da igreja, toma uma atitude correta, saia da igreja, abandona a igreja, vai para o mundo, vai para onde você quiser, mas quando você estiver perto de alguém, abençoa esse alguém. Amém. Se não tem nada para falar, fecha a boca. Em primeiro lugar, irmãos, eu não posso ficar falando nada. O caso do Monte Andrade disse assim: só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Poeta disse isso. Eu posso. O que adianta ficar falando do meu problema para você, se eu sei que você não pode resolver? Por que a gente vai lá no psiquiatra e fala com ele? Porque a gente tem a esperança que ele vai nos atender. Quem sabe ele passa um remédio, ele nos dá um conselho, mas aquela pessoa que não pode resolver o seu problema, para que falar? Você precisa se valorizar. Você vai, irmãos, achar, às vezes quando você vai ter um momento na sua vida que você vai se sentir derrotado. Você vai achar que tudo está errado, tudo está dando errado, não tem nada dando certo. Pastor, você esqueceu que está conversando ontem, que isso é pregação motivacional. Eu ainda vou chegar lá ainda. Tem de momentos que você vai achar que tudo vai dar errado. Só que eu vou te dar um conselho: espere até ver o que Deus vai fazer na sua vida. Espera no Senhor. O salmista diz no Salmo 40, coloca aí, Salmo 40, verso 1. Quando Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Continua. Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um saco de lodo. Olha o que ele fez: de um saco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs, olha só, um novo cântico na minha boca. Um hino e louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Davi está dizendo: olha, eu esperei pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, tirou-me do saco de lodo, num tremedal de lama, diz a Bíblia, firmou os meus passos e colocou um cântico na minha boca. Se você esperar, Deus vai fazer na sua vida também. Ele estava desanimado, mas o que ele fez? Confiou em Deus. Amém. Confie no projeto que Deus tem para a sua vida. Amém. Não sabe o que é coragem? Coragem não é ausência de medo, é perseverança apesar do medo. Viu, irmãos? A gente sabe que o medo vai fazer parte da nossa vida, porque quem não tem medo vai ser derrotado. Mas quem tem medo e luta, e sabe que o Senhor vai dar vitória, ele vai vencer. Outra coisa, o profeta se sentia isolado. 1 Reis 19:10. Mataram os teus profetas e eu fiquei só.
Muitas vezes, a gente se sente sozinho. Ninguém procura como você está se sentindo. Ninguém está preocupado para saber da sua vida. Às vezes você se sente tão só, que a gente está aqui naquela música, na nossa nova. Ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me chama de amor. Né? Você é velho, não para 1970. Mas você pode cantar também. Ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me chama. É diferente. Mas se ninguém me ama, eu me amo. Se ninguém está ali para mim, eu me amo. Eu sou importante. Jesus deu a vida por mim. Amém. Que amor maior do que esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João capítulo 3. Então ele se sentia só. Mas nós temos que entender, irmãos, que o nosso Deus sempre estará conosco. Amém. Sabe qual foi a resposta de Deus para Elias? 1 Reis 19:18. Ó, também eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não beijou. Conselho para você, irmãos, sempre vai ter alguém fiel. Quando eu me converti, quando eu fui para a igreja, antes de eu ser batizado nas águas, eu falei isso aqui, meu tio Naildo, ele era pastor, nem da igreja que eu congregava era pastor de uma outra denominação. Ele falou para o senhor, meu filho, que foi ele que me levou para a igreja, quando ele era presbítero ainda, ele me levou para a igreja, e eu era criança, e ele falou assim: olha, meu filho, nessa época eu já era casado, falou assim: olha, meu filho, quando você for para a igreja, toda a igreja tem gente fiel, procura estar do lado de quem é fiel. Aquele que ora, que participa, que evangeliza, que trabalha, fica do lado dessas pessoas. Porque se você ficar do lado de uma pessoa que é derrotada, você vai ser o próximo. Se você ficar do lado do vencedor, você vai ser o próximo. Eu não posso. Eu tenho que selecionar a minha vida. Tem hora que eu devo me considerar todo feito de ouro. E eu tenho que me proteger. Não posso deixar qualquer um aproximar de mim. Então procure estar do lado de quem é fiel. Procure estar do lado de pessoas animadas. Pare de se preocupar com a derrota, irmãos. Pare de falar sobre derrotas. Quem vive a falar de derrota nunca vai ver a vitória chegar. Infelizmente, isso aí é verdade. Talvez você não vai gostar do que eu vou citar agora. Emmanuel Kant disse assim: Emmanuel, acredite em milagres, mas não dependa deles. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Estava querendo dizer: olha, acredite no milagre, acredite em tudo, mas lute, faça a sua parte. Amém. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Pare de ficar se lamentando. Porque cada segundo dessa vida é tempo para você mudar a sua vida para sempre. Cada tempo. Existe, presta bem atenção, existe um único campo do universo que você pode ter certeza de aperfeiçoar, de melhorar. Esse campo é onde? Você mesmo. É o único lugar do mundo que você pode mudar, é a sua vida. Tem outro não. Eu não posso mudar minha esposa, eu não posso mudar meus filhos. Tem dia que a gente vê com tristeza, quando é bem que eu tentei, mas não deu. Não pensa como a gente, depois de uma certa idade, mas a gente deve saber o que? Eu dei o meu melhor. Eu fiz o que eu pude. Eu ensinei, eu dei o exemplo. Então pare de viver a derrota. Porque tudo indica, irmãos, que não foi apenas Elias que se sentiu derrotado. Quer ver? Atos 18, verso 9 e 10. Olha só para você ver. O grande apóstolo Paulo,
O homem que, segundo os historiadores, evangelizou mais da metade da igreja da sua época, do mundo da época. Disse o Senhor em uma visão a Paulo: não temas, fale, e não te cales. 18:10, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Paulo estava na cidade de Corinto, irmãos, e ele estava desanimado. Paulo estava, quem sabe, querendo desistir. Deus falou: meu filho, não temas, tem muita gente ainda. Eu vou te abençoar. Irmão, Deus vai te abençoar. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Por quê? Deus falou isso. Paulo se sentia só. Ele estava insistindo na pregação. Para quem não sabe, lá no templo de Corinto havia, segundo os historiadores, mais de 1000 prostitutas naquele lugar. Era uma cidade muito pecaminosa. E é preciso entender que Paulo foi ali bater de frente com o pecado. Vai ter momento na sua vida, irmão, que você vai achar que o seu trabalho é inútil, que você vai achar que ninguém está vendo. Eu já contei uma história mais ou menos assim, aqui. Conta-se que certo fazendeiro, lembra daquela época, quando assim, as fazendas tinham 10, 20 casas? E todos os agregados, todos os empregados moravam naquele barraquinho pequeno. Você já deve ter visto casa fazendo assim, né? Então um dia um senhor, já de idoso, contratou um jovem rapaz, solteiro, e ele foi parar no barraquinho bem velho, desses, da fazenda. Mas ele era aquela pessoa zelosa, cuidadosa, e ele começou nas horas vagas a limpar o mato em volta, começou a tampar as rachaduras da parede. No primeiro pagamento, ele foi lá e comprou tinta e começou a pintar por dentro. E o povo, os seus vizinhos, começou a falar: rapaz, você é trouxa, deixa de ser besta, nosso patrão é rico, deixa ele morar nessas casas velhas, a casa dele é uma mansão, a sede é uma mansão. E ele falou: não, mas eu estou morando aqui, eu quero morar num lugar melhor, estou limpando enquanto eu estou aqui. E ele foi limpando, ele foi cuidando, e o patrão era tido como um homem muito arrogante, muito rude, muito ruim. E um dia, ele estava na sua casa, depois de um longo dia de trabalho, alguém bateu na porta. Quem era? O patrão. O patrão nunca tinha ido na casa do empregado tomar café. E o rapaz falou, até assustou, chamou o patrão para dentro, serviu o café para ele. Não sei se tinha biscoito, por exemplo, né? Antigamente na roça, minha mãe conta que meu irmão, na minha casa só 2 homens, eu, meu irmão mais velho, e 4 irmãs, agora já ficou 2. Minha mãe conta que quando era criança, por exemplo, antigamente não tinha como hoje, venda, mercado, padaria. E minha mãe conta que meu irmão, ele subia na partilheira, lembra das partilheiras, as famosas partilheiras? Ele subia e batia nas latas. Se todas estivessem vazias, quando estava com barulho de cheia, eu puxava ela para comer o biscoito ou o bolo. O famoso bolinho de fubá, biscoito, pão de queijo. Quando não tinha, ele já caía dali e ficava dando birra no chão. Minha mãe conta isso. Então, antigamente era diferente. O homem serviu o patrão gostou, e o patrão falou: olha, eu já estou ficando de idade e eu não tenho filhos. E eu vi que você é um rapaz zeloso, eu preciso de alguém para tomar conta da fazenda para mim. Amém. Eu queria saber se você está interessado em tomar conta de tudo, seu meu gerente. Por quê? Viu nele algo que os outros não viram. Imagina só os colegas de trabalho quando viu o patrão caminhando, encostando ali pé, próximo do barraco do homem. Sabe por quê, irmãos? Cuidado, zelo. Você tem que ter zelo com as coisas de Deus. Você tem que ter zelo com a sua vida, né? Você tem que ter coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Amém. Outra coisa que Paulo estava desanimado consigo mesmo. É ruim quando eu desanimo com a minha esposa, é ruim quando eu desanimo com os filhos, mas quando eu desanimar de mim mesmo, aí
Aí lascou, né? Elias estava desanimado consigo mesmo. Basta, Senhor. Verso 4. Toma agora a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais. Meus pais morreram, eram profetas, né? Foi como quem sabe ele deve ter falado com Deus as outras coisas. Elias havia chegado no fundo do poço. Elias estava pedindo para si a morte, mas ele não queria morrer. É diferente. Elias não tentou suicídio, não estava amaldiçoando a sua vida. Ele foi orar e falar com Deus. É diferente do que as pessoas estão fazendo hoje, né? Quando a pessoa tenta contra a sua própria vida. Elias orou e falou com Deus. Você está com um problema? A Bíblia diz: está triste? Ora, está alegre, cante. Elias foi falar com Deus. Ele não tentou suicídio. Suicídio nada mais é do que uma passagem só de ida com a cadeira cativa no centro do inferno. Só isso. É preciso, irmão, saber que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Amém. Você já leu Hebreus 13, verso 5? Esse é um dos versículos mais maravilhosos de toda a Bíblia. Esse é um dos versículos prediletos meu. Sejam vossos costumes sem avareza. Contentai-vos com o que tendes. Avareza é amor excessivo ao dinheiro. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Coloque aqui o jeito. Finalzinho. Porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais eu vou te desamparar. Amém. Deus não vai desamparar teu povo, não, irmãos. Sabe o que Davi diz no Salmo 27, versículo 10? Se o meu pai e a minha mãe me abandonar, eu sei que meu Deus vai me acolher. Sabe o que Davi diz no Salmo 37? Eu fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você tem que crer nas promessas de Deus. Você tem que acreditar no que Deus falou para Josué. Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Amém. Se Deus é com você, você vence. Lembra do que Jesus Cristo disse em João 16, 33? Tenho-vos dito isto, para que tenhas paz em mim. No mundo terás aflição, vírgula, tende bom ânimo, eu venci. Jesus estava dizendo: olha, se eu venci, você pode vencer. O nosso ânimo é: ele venceu, nós podemos vencer também. O nosso Deus é conosco. Então, irmãos, quando você se sentir desanimado, se apegue com as promessas de Deus. Diga: o meu Deus é comigo. Paulo foi tão além, mas tão além. Paulo estava num nível espiritual tão elevado. Em 2 Coríntios 5, ele diz: olha, se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se Deus quiser, nós temos lá no céu, uma eterna, feito não por mão de homens, mas pelo Senhor. Então Paulo estava num outro nível. Paulo não era aquele que reclamava. Ele falou naquele momento: olha, Senhor, olha, acho que não vai dar, vamos ter que procurar outra cidade. Irmãos, um dia um jovem encontrou um passarinho caído no chão. E esse jovem, ele era discípulo de um grande mestre, grande sábio da sua época. Ele disse assim: olha, eu vou pegar esse passarinho e vou fazer o seguinte: vou chegar e perguntar para o meu mestre, que eu tenho na mão, se ele está vivo ou morto. Se ele responder que está morto, eu deixo, abro a mão, deixo ele com vida. Ele vai voar, né? Ele vai ver que está com vida. Se ele falar que está morto, eu vou apertar e matá-lo. Ele ensaiou mentalmente tudo que ele tinha para falar, né? Como o seu senhor, como o seu mestre, o seu professor. E chegou o mestre, que eu tenho nas mãos. O mestre olhou, viu um pedaço de pena que esse meu passarinho. Mestre, ele está vivo ou morto? Ele achou que iria pegar o mestre. Sabe o que o mestre falou? Só depende de você.
Só depende de você. Você que sabe, depende de você. Irmãos, olha, lá em Romanos 13, verso 3, diz que Deus repartiu fé a cada um de nós. Ele te deu fé para vencer. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas em Romanos 13, 12, versículo 3, diz que Deus nos repartiu fé a cada um de nós. Então você tem fé. Você tem o que você precisa para vencer. Mas por que a gente não vence? Porque às vezes a gente desiste. Você não pode desistir. Se você desistir, você nunca vai saber o valor da vitória. Você não pode desistir antes da hora. Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Quem é aquele que luta e vence, aquele que sabe, conhece seus erros, suas dificuldades, e ele consegue vencer. Sabe, quem vence na vida não é as pessoas mais sábias, né? São aqueles que lutam mais, que estão mais determinados a obter a vitória, aquele que está disposto a pagar o preço. Você tem que saber aonde você quer chegar esse ano. Mas para isso você vai ter que fazer ajustes na sua vida. Amém. Se você quer perder peso, tem que cortar alguma coisa. Se você quer ganhar peso, tem que acrescentar alguma coisa. Se você quer ganhar experiência com Deus, você tem que acrescentar oração, leitura bíblica, frequência aos cultos, testemunho, fidelidade. Aí vai dar certo. Vamos ficar em pé. Eu sei, irmãos, que nós estamos passando por um momento maravilhoso ainda, mas em meio coisa difícil para a igreja do Senhor. Muitos vão desanimar, mas eu não quero ser um desses que vai desanimar. Vai encerrar, coloca em Hebreus 10, 35. Não dá para falar sobre ânimo sem falar sobre isso aqui. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Continua. Porque a necessidade de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo virá pela fé. E se alguém se retirar, ou a minha alma não tem prazer nele. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, derrama sobre nós a tua unção. Pai querido, nós estamos vivendo um momento difícil na face da terra, Senhor. Às vezes nós estamos desanimados, problemas que vêm sobre nós. Muitos estão sofrendo problema financeiro, conjugal, espiritual. Mas nessa noite eu estou repreendendo toda a obra de Satanás, toda a força do mal, Senhor, que cai por terra agora. Coloca confiança no coração desse irmão. Coloca fé no coração desse irmão. Derrama o teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Senhor te abençoe, irmãos.